Quando as tropas norte-coreanas se preparavam para agir, o exército chinês recebeu por rádio a ordem de atravessar o rio. A China começou a invadir a Coreia do Norte. Para alguns, começou a melhor época, para outros, a pior. Chegou uma era vista como romantismo da exploração por uns e barbárie da invasão por outros. Para nosso povo, essa época é lembrada no futuro como um período não tão bonito. Este não é um local de conflito no Oriente Médio, e sim Sinuiju, Coreia do Norte, onde tiroteios eram constantes. A China já vinha se preparando há muito tempo para saber como intervir, caso ocorresse uma situação de emergência repentina na Coreia do Norte. Gastaram mais de 2 trilhões de won em estradas e reformaram as forças armadas para intervir na Coreia do Norte. Atualmente, ouvimos sons intensos de tiros, e os soldados chineses responsáveis por esses disparos são da 190 e 1ª Brigada Combinada, do 79 o Grupo de Exércitos do Governo do Norte. A China começou a reformar suas próprias forças armadas desde 2017. Semelhante ao Brigade Combat Team dos Estados Unidos, eles criaram e estão operando um sistema de grupo de combate de brigada. Esse grupo de combate de brigada, na China, é chamado de Brigada Combinada. Eles usam brigadas médias e leves. É composta por 4 batalhões de combate e um batalhão de reconhecimento, um batalhão de artilharia, um batalhão de defesa antiaérea, um batalhão de apoio operacional e um batalhão de apoio logístico, cada um. Além disso, cada batalhão de combate é composto por 4 companhias de combate, uma companhia de artilharia, uma companhia de apoio, uma companhia antiaérea e uma companhia de reconhecimento, totalizando 8 companhias em cada batalhão. Na brigada composta média com caráter pesado, o batalhão de combate reúne tanques, infantaria mecanizada, 14 tanques e veículos de combate, além de companhias de artilharia e apoio. A brigada média tem 112 tanques, 112 veículos de combate de infantaria, 27 obuseiros autopropulsados de 155 mm, 6 lançadores múltiplos de foguetes e 6 veículos lançadores de mísseis antitanque. É quase igual à Brigada Blindada de Combate dos Estados Unidos da América. Na brigada composta média, que inclui médio no nome, não há companhia de tanques, mas sim 4 batalhões de infantaria mecanizada com veículos blindados sobre rodas, como o tipo 08. E no caso da brigada composta leve, ela é composta por 4 batalhões motorizados, que utilizam caminhões de alta mobilidade CT-181 de 3,5 toneladas, ou veículos de alta mobilidade CSK-181. Aqui, no caso da brigada composta que interveio em Sinuiju, trata-se de uma brigada composta leve, atualmente estacionada em Dandong. A China enviou a 191ª Brigada Composta como linha de frente por causa de sua maior mobilidade. Eles avançaram rapidamente para ocupar Pyongyang e mudar o regime norte-coreano de acordo com os interesses da China. O objetivo era proteger chineses e bens na Coreia do Norte, além da linhagem Baekdu do regime norte-coreano. Aqui, a linhagem Baekdu da Coreia do Norte era Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-un, não Kim Joo-hye, filha dele. Kim Yo-jong pediu ajuda à China, e logo as tropas chinesas chegaram. Na ponte ferroviária do rio Yalu havia intensos tiroteios. Na ponte ferroviária do rio Yalu, um lado tem ferrovia e o outro estrada de mão única. O 8º Corpo do Exército da Coreia do Norte montou barricadas na estrada para impedir o avanço das tropas chinesas. No entanto, era impossível para o exército norte-coreano, que usava em média menos de 3 cartuchos por soldado por ano, vencer o exército chinês, que se orgulha de ser a 2ª ou 3ª maior potência militar do mundo. Eles só conseguiram atrasar o avanço por cerca de 10 ou 20 minutos. Por outro lado, a falta de capacidade do exército chinês também ficou evidente nesse processo. Isso foi natural, pois após a Guerra Sino-Vietnamita, não participaram de grandes guerras. Eles também não tinham um sistema de treinamento que simulasse combates reais, como nos Estados Unidos da América, Coreia do Sul ou Israel. Com as redes de comunicação fora do ar, eles não conseguiam cooperar, e cada unidade era derrotada isoladamente. Mas tanto o exército chinês quanto o norte-coreano continuavam cometendo erros um atrás do outro. Isso estava bem longe das operações militares fluídas que vemos nos filmes de guerra. Havia barricadas na ponte ferroviária do rio Amnok e uma companhia chinesa tentou entrar. Aqui, um pelotão de engenheiros entrou na frente e eles estavam removendo os obstáculos. Mas a companhia chinesa não relatou à unidade superior detalhes específicos sobre a localização e o tamanho dos obstáculos inimigos, nem sobre o exército norte-coreano. O tamanho e a natureza dos obstáculos deveriam ter sido imediatamente relatados e coordenados com a unidade superior. A companhia chinesa teve grandes perdas pelo tiro direto do exército norte-coreano, e os engenheiros precisaram recuar. Naquele instante, um soldado do 8º Corpo norte-coreano viu o inimigo recuar.
e teve um breve lampejo de confiança na vitória. Ao pensar que os inimigos estavam recuando, parecia que o coração, que batia acelerado, parou por um instante. Ao lado, o soldado Park Jun-woo ainda estava confuso e não acreditava no que via. Ele começou a perceber, cada vez mais profundamente, que realmente estavam em guerra com a China e que aquilo não era apenas uma simples disputa de fronteira. Kang Dae-ok considerou aquilo como a última batalha e queria saber se o companheiro ao seu lado conseguiria aguentar até o fim. Park Jun-woo respondeu prontamente, mas ao lembrar da mãe em sua terra natal, demonstrou ternura. Ouviu-se um som mecânico vindo de cima. As hélices se aproximavam. Os dois soldados ergueram a cabeça juntos. Além do olhar deles, pequenas sombras surgiram dezenas de metros acima no céu. Eram drones não tripulados que se moviam agilmente. E os dois soldados perceberam antes de qualquer um que aqueles drones não eram apenas equipamentos de reconhecimento. Segundos depois, os drones desceram como bolas de fogo do céu. No mesmo instante, um estrondo ensurdecedor lançou terra e estilhaços por todos os lados, vibrando até o subsolo. Entre Kang Dae-ok e Park Jun-woo, sangue e poeira se misturaram. E Park Jun-woo, com suas últimas forças, gritou o nome do companheiro. O som da explosão abafou o grito. As forças chinesas usaram veículos e engenheiros para derrotar as tropas norte-coreanas e, com apoio da infantaria, removeram rapidamente as barricadas e avançaram no território norte-coreano. O exército chinês interveio de fato, enquanto o norte-coreano seguia errando continuamente. O exército norte-coreano tentou se camuflar usando vários arbustos, mas, como os arbustos estavam amontoados em uma montanha deserta, isso acabou sendo prejudicial para eles. Ficaram muito visíveis. Por isso, às vezes uma companhia inteira do exército norte-coreano era destruída, o que surpreendia. O exército chinês também não mandou tropas só para Sinuiju. Também atuaram no rio Tumen. A 48ª Brigada do 78, o grupo de exércitos da China de Tonghua, Jilin, atravessou o rio e desceu para Hamgyong do norte. A situação aqui também foi parecida com a de Sinuiju, pois eles foram derrotados sem nem mesmo conseguir lutar direito. Era como se fosse uma verdadeira estrada expressa. Através disso, foi possível ter uma pequena ideia do que os militares chineses estavam pensando. Na verdade, se a China realmente quisesse proteger a vida e os bens dos chineses na Coreia do Norte, ela não teria intervindo na situação norte-coreana com forças militares, mas sim teria retirado os chineses do país por meios diplomáticos. Ao notar que a China enviou 2 brigadas abruptamente para a Coreia do Norte, fica claro que havia outras intenções. A China buscava influenciar a costa leste próxima à província de Hamgyong. Pretendia controlar o regime norte-coreano avançando com a 191. A brigada de Sinuiju até Pyongyang. Para garantir influência na costa leste, enviou a 48ª Brigada para Hamgyong, cruzando o rio Tumen. Ambas eram brigadas combinadas leves, conhecidas pela alta mobilidade, característica marcante. Na sala de reuniões com luz baixa, um grande mapa digital era projetado mostrando pontos estratégicos da Península Coreana e Nordeste Asiático em destaque. Todas as figuras-chave do Ministério da Segurança do Estado da China estavam reunidas, com olhares voltados para o centro do mapa. Hua Chunyao, diretor de inteligência internacional do Ministério da Segurança do Estado, apontou para o Mar do Leste. Seu raciocínio era claro. O Mar do Leste não era só um mar. O futuro da China e o eixo central da hegemonia na Ásia, se nem mesmo uma parte da Coreia do Norte fosse controlada, esse mar permaneceria para sempre como uma porta fechada para a China. Mao Yimin, chefe do Departamento de Segurança do Nordeste Asiático, concordou com a cabeça, pois compartilhava da mesma análise. Para avançar para o Pacífico, era necessário romper a defesa antimísseis da Marinha dos Estados Unidos e de seus aliados, e a chave para quebrar essa barreira era justamente a Coreia do Norte. Hua Chunyao chamou isso de rei no xadrez geopolítico. Se os Estados Unidos perdessem, sofreriam um golpe irreversível na Ásia. Com a rota do Mar do Leste aberta, submarinos chineses alcançariam o meio do Pacífico. Nesse cenário, eles poderiam atacar a 7ª Frota dos Estados Unidos da América, o Havaí, e até o território continental americano. Mao Yimin mostrou preocupação ao seguir com o dedo a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul no mapa. Se a Coreia do Sul ocupar o norte, forças americanas na Coreia avançarão até a fronteira chinesa. O foco será Dandong e o rio Yalu, e a fronteira da China pode virar uma base militar avançada dos Estados Unidos da América, deixando de ser zona segura. Hua Chunyao aceitou o argumento. O objetivo não era apenas ocupar território. Foi uma estratégia para manter uma zona de amortecimento e dar vantagem à China em um confronto indireto com os Estados Unidos da América.
Sem controlar a costa leste e fronteiras, a segurança da China estaria ameaçada. Mao Yimin reforçou a importância da zona de amortecimento. Ao manter a Coreia do Norte como zona de amortecimento, seria possível evitar um confronto direto com as forças americanas na Coreia do Sul e maximizar o poder de negociação sempre que as tensões aumentassem na Península Coreana. O clima na sala de reuniões pesou. Hua Chunyao concluiu algo. Esta intervenção era um passo essencial para enfraquecer a influência dos Estados Unidos na Ásia e estabelecer a hegemonia da China. Com os Estados Unidos focados na questão de Taiwan, era preciso aproveitar a oportunidade decisiva de abalar o equilíbrio estratégico deles por meio da Coreia do Norte. Mao Yimin foi além, sugerindo que a costa leste da Coreia do Norte e Hamgyong podem ser bases estratégicas para o poder naval chinês. Se construíssemos bases militares lá, poderíamos conter o arquipélago japonês e criar uma base para derrubar a estratégia do Pacífico dos Estados Unidos. Também era um ponto estratégico importante para quebrar a estratégia de bloqueio marítimo dos Estados Unidos e do Japão. No final, Hua Chunyao declarou que havia colocado a Península Coreana no tabuleiro de xadrez. Devemos garantir a costa leste e algumas áreas-chave, mantendo o restante como uma zona de amortecimento. Não era preciso tomar toda a Coreia do Norte, só administrar bem as áreas essenciais. Mao Yimin assentiu e definiu seus objetivos: garantir acesso à costa leste e administrar a zona de amortecimento na fronteira. Assim, a China acreditava poder assumir o trono da Ásia e expulsar os Estados Unidos da América desse tabuleiro de xadrez. Enquanto isso, quando essa notícia chegou a Pyongyang, foi um choque total. Afinal, o exército chinês havia se envolvido ativamente nesse golpe de Estado. No entanto, o interessante é que Pyongyang recebeu essa notícia um pouco tarde. Como a rede de comunicação ficou paralisada, demorou bastante tempo para restaurá-la. Eles perderam um momento crucial. Desde cedo, a China vinha deixando claro que não reconheceria o regime de Kim Jong-un. A intervenção mostrou essa posição. O general Kwak Chang-sik, do Comando de Guarda Presidencial, estava perdido. Essa situação era inédita para ele. Na verdade, era inédita para todas as pessoas deste mundo. O general Kwak Chang-sik considerou a intervenção do exército chinês como um ato de guerra e deu ordens para impedir os militares chineses. Ele chegou a ameaçar lançar mísseis nucleares ou atacar Pequim, mas nada disso afetava o exército chinês. Atualmente, todos os computadores, sistemas de comunicação e equipamentos eletrônicos da Coreia do Norte estavam completamente fora de funcionamento. Soldados norte-coreanos tinham dificuldades porque seus equipamentos de comunicação falhavam ao tentar deter o exército chinês. Isso ocorreu porque, uma semana antes da entrada das tropas chinesas, a China já fazia ataques cibernéticos contínuos à Coreia do Norte. Por causa disso, atualmente quase todas as armas assimétricas do exército norte-coreano estavam inutilizadas. Até mesmo os satélites artificiais que a Coreia do Norte havia lançado foram neutralizados. A China possui, sem dúvida, as melhores habilidades de hacking do mundo. Na década de 2020, eles invadiram a rede do Ministério da Defesa do Japão e roubaram os principais segredos do país. O motivo pelo qual as armas chinesas são semelhantes às armas mais avançadas dos Estados Unidos também se deve inteiramente às habilidades superiores de hacking da China. A Coreia do Norte não teve chance e perderia mesmo se lutasse de verdade. Nessa situação, Jo Sa-jang Hak-seon continuava reunindo pessoalmente as forças anti-Kwak Chang-sik. Havia até alguns dentro de Pyongyang. O general Kwak Chang-sik, do Comando de Guarda, ficou furioso com essa intervenção da China e criticou duramente a atitude chinesa. Ele até afirma que pode ir à guerra contra a China. O general Kwak Chang-sik ordenou ao 8º Corpo que estava estacionado na província de Pyongan do Norte que explodisse a ponte ferroviária sobre o rio Yalu, mas Sinuiju já estava nas mãos dos chineses. O general Kwak Chang-sik ordenou ao 12º Corpo na província de Jagang, Coreia do Norte, atacar as tropas chinesas. O exército norte-coreano hesitou em enfrentar as tropas chinesas, e o uso de força militar pela China contra a Coreia do Norte foi claramente ilegal. Apesar de não ter ocorrido aqui, foi uma invasão de um estado soberano. O exército norte-coreano só percebeu a hostilidade das forças invasoras. Mas o problema era que Jo Sa-jang Hak-seon, aliado de Kim Yeo-jung e que não foi purgado pelo general Kwak Chang-sik, já havia realizado certas operações dentro das Forças Armadas. O general Kwak Chang-sik fez uma lista de execuções para adaptar as Forças Armadas ao seu desejo. Por isso, a insatisfação com o general Kwak Chang-sik estava altíssima. Como Kim Yeo-jung agiu pessoalmente para persuadir, não podiam atacar o exército chinês imprudentemente. Os militares também duvidavam das habilidades de Kim Jong-ae, filha de Kim Jong-un. Como Kim Jong-ae é muito jovem, era claro que o general Kwak Chang-sik controlaria tudo, fazendo-os temer pela própria vida. E como havia preocupações sobre se Kim Jong-ae poderia realmente se tornar uma líder completa, muitos militares preferiam apoiar Kim Yo-jong, que é adulta.
Por causa disso, o exército chinês conseguiu avançar rapidamente até Pyongyang. Foi praticamente uma entrada sem derramamento de sangue, já que ninguém estava resistindo. Nesse contexto, as forças especiais dos Estados Unidos e da Coreia do Sul começaram seus treinamentos. Eles iniciaram os exercícios assumindo que estavam em uma situação real de combate. O treinamento deles visava assassinar Kim Il-jong, sendo um exercício de operação de decapitação. Na verdade, embora seja chamado de treinamento, esse foi o local onde eles fizeram uma simulação antes de executar a missão de verdade. A 13ª Brigada de Missões Especiais mostrou uma cena digna de um filme. Silenciosa, afiada e com uma ponta extremamente cortante, como se estivesse perfurando com precisão. O treinamento foi realmente intenso, mas também permitiu ver o quão forte é o poder de combate deles. A Brigada de Missões Especiais e a Força Delta dos Estados Unidos também realizam treinamentos aerotransportados juntos em locais próximos, utilizando aeronaves de transporte especial como o MC-130 e helicópteros de operações especiais MH-47 capazes de infiltração em condições climáticas adversas. Com o uso contínuo desses equipamentos, eles alcançaram habilidades comparáveis às forças especiais americanas. Eles mantiveram operações de informação e reconhecimento com o apoio dos Estados Unidos da América. Eles queriam se infiltrar em Pyongyang para eliminar agentes, armas e instalações. Estavam afiando as lâminas. A China busca implementar o Plano Pintinho para tomar Pyongyang antes das forças sul-coreanas. Após instalar um regime pró-China na Coreia do Norte, buscavam controlar o país. Atualmente, em Sinuiju, a 191ª Brigada Combinada da China já havia avançado. Mesmo com estradas ruins, eles avançavam rápido para Pyongyang. A 48ª Brigada Combinada, após cruzar o rio Tumen, também seguia sem grandes obstáculos. Partiram de Yanbian, passaram por Hwaryong, rumo a Pyongyang e depois Wonsan. Soldados norte-coreanos assistiam impotentes ao avanço chinês. Para chegar antes das forças sul-coreanas a Pyongyang, os chineses enviaram tropas aerotransportadas. Tropas paraquedistas da China foram redesignadas para o comando do governo do Norte. Até a Coreia do Norte percebeu isso, pois possui tanques leves paraquedistas, aviões e helicópteros de transporte. Think tanks apontaram que as forças aerotransportadas da China visavam Taiwan, mas o alvo real era a Coreia do Norte. Eles também desempenham um papel como uma espécie de força de resposta rápida. Em 1988, durante distúrbios por independência no Tibete, eles chegaram em 48 horas e reprimiram os manifestantes. A distância entre a base deles e o Tibete era de cerca de 3.000 quilômetros. A China considerou usar tropas aerotransportadas, mas sozinhas seria difícil tomar em Pyongyang. Apesar do fraco poder militar da Coreia do Norte, sua defesa antiaérea era razoável. Tropas aerotransportadas sem apoio seriam massacradas. As tropas aerotransportadas seriam lançadas em Nampo e Pyongyang apenas quando a 191ª Brigada Combinada do 79, o grupo de exércitos, se aproximasse de Pyongyang, permitindo ação conjunta. 3 brigadas aerotransportadas seriam usadas: 127ª A, 128ª A e 130ª A. Forças especiais, como a unidade de assalto Naixin, também foram mobilizadas para a operação. A operação da China estava realmente sendo iniciada com sucesso. Enquanto isso, na Coreia, ao verem essa situação, ficaram um pouco surpresos. Eles até pensaram que o exército chinês poderia intervir em uma situação de emergência na Coreia do Norte, mas nunca imaginaram que a intervenção aconteceria tão rapidamente e em tão pouco tempo. Esse motivo também se deveu ao colapso da rede de informações militares sobre a Coreia do Norte. Por causa desse colapso, todas as organizações de inteligência estavam focadas apenas em restabelecer suas redes de informação dentro da Coreia do Norte. As demais tarefas foram deixadas de lado. Apesar de indícios de possível intervenção chinesa em emergência na Coreia do Norte, o tema foi deixado de lado por ser visto como prioridade menor. Eles convocaram às pressas uma reunião do Conselho de Estado para tentar elaborar contramedidas. Mas, no fim das contas, era como tentar consertar o estábulo depois que a vaca já tinha fugido. Ainda assim, era necessário tomar alguma providência. Caso contrário, era certo que perderiam outra vaca. O Sejoseon da Coreia do Norte voltou a entrar em contato e informou à Coreia do Sul que deseja aproveitar a situação. A Coreia do Sul pediu ao Sejoseon para agir. O governo Lee Myung-han enfrentou sua maior crise. A taxa de aprovação não era muito alta e o povo estava dividido em 2 opiniões nacionais, brigando entre si. A intervenção do exército chinês na Coreia do Norte virou uma oportunidade para o governo Lee Myung-han. Com certeza, o número de pessoas que achavam que a unificação era necessária diminuiu em relação ao passado.
Isso ocorre pelo alto custo da unificação, que provavelmente seria liderada pela Coreia do Sul. Todo o custo ficaria com o governo da Coreia do Sul, financiado principalmente por impostos. É amplamente aceito que o custo da unificação, calculado por várias instituições de pesquisa, será, no mínimo, maior do que o valor gasto pela Alemanha Ocidental após a unificação das Alemanhas Oriental e Ocidental. Isso ocorre pelo grande abismo econômico entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Pesquisa da Universidade de Stanford estima que a unificação das Coreias pode custar até 5.850 trilhões de won. Como o orçamento anual da Coreia do Sul é de cerca de 650 trilhões de won, isso significa que seria necessário gastar aproximadamente 9 vezes esse valor apenas com os custos da unificação. Isso teria impacto negativo na vida das pessoas. Por isso, muitos se opõem à unificação. Mudando a pergunta, surgem respostas opostas. Você acha que devemos buscar unificação? Se perguntamos, quando a Coreia do Norte colapsar, a quem pertence a terra? A resposta é oposta. A maioria das pessoas é contra a unificação imediata, mas também não aceita entregar o território da Península Coreana para a China. O sentimento anti-China na Coreia do Sul chega a 81%, o maior índice global, com 8 em cada 10 sul-coreanos desaprovando a China. Quando os coreanos veem a Península Coreana, que consideram sua, sendo invadida pela China, a opinião pública se revolta fortemente. Mesmo com a China tentando manipular a opinião pública pelo grupo Woo-ma-hodang, não superou o desejo popular de derrotá-la. O presidente Lee Myung-hae rapidamente aproveitou a oportunidade. A aprovação do governo Lee Myung-hae estava aumentando aos poucos. Nessa situação, o governo da Coreia do Sul continuava realizando uma reunião de gabinete que decidiria o futuro de todo o povo coreano. Como a determinação do presidente Lee Myung-hae já estava firme, essa reunião de gabinete estava chegando à conclusão de intervir na situação de emergência na Coreia do Norte. O problema era uma questão política e diplomática. A Coreia do Sul não é Israel. Não é um país que pode entrar em guerra só porque quer. Com mais determinação, a Coreia do Norte teria sido destruída na crise nuclear de 1994 ou nos ataques a Cheonan e Yeonpyong em 2010. Mas isso não ocorreu. Declarar guerra é uma decisão muito séria. A guerra não é brincadeira, e não é só porque você entra em guerra que só vai ter ganhos. As consequências são muito graves, então o certo é evitar a guerra ao máximo. Acima de tudo, a questão diplomática é muito importante. Se você tentar avançar para o norte, ignorando a opinião dos Estados Unidos, vai acabar sofrendo uma derrota devastadora. Atualmente, não estamos em uma situação de lutar contra o exército norte-coreano, mas sim contra o exército chinês. Além disso, com as capacidades atuais das Forças Armadas da Coreia do Sul, sem a ajuda dos americanos, não é possível conduzir uma guerra de forma adequada. Acima de tudo, ao avançar para o norte, seria necessário declarar a mobilização geral e o alistamento, e os ganhos e perdas decorrentes disso seriam enormes. Como a maior parte da população economicamente ativa da Coreia do Sul seria levada para o campo de batalha, era natural que a economia ficasse paralisada. Por causa disso, desde que se começou a discutir a guerra contra a China, a oposição e muitos grupos civis se manifestaram contra essa guerra com a China. No entanto, a opinião pública ficou muito forte. Mais de 60% da população defendia que era necessário entrar em guerra com a China. Por causa disso, a questão política estava sendo resolvida naturalmente. Até mesmo alguns políticos da oposição afirmavam que a Península Coreana era nosso território. Era necessário convencer os Estados Unidos, mas eles demonstravam grande preocupação em relação a essa guerra. Embora Donald Trump quisesse confrontar a China, sua estratégia era vencer pela pressão e guerra comercial, não pela força militar. Na verdade, em uma entrevista no podcast do cientista da computação Lex Fridman, em setembro de 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que há um grande risco de uma terceira guerra mundial e que encontrou uma maneira de evitar uma guerra com a China no século XXI. Ou seja, como tanto a China quanto os Estados Unidos são potências nucleares, uma guerra total entre eles teria grande chance de levar a uma guerra nuclear. Então, a intenção era evitar o conflito o máximo possível. A determinação da Coreia do Sul surpreendeu. Coreia do Sul e Estados Unidos da América discutiam intensamente em reuniões secretas sobre os rumos da guerra. Como as opiniões eram muito diferentes, não chegaram a uma conclusão. A Coreia do Sul já havia elevado os custos de defesa e atendido todos os pedidos dos Estados Unidos da América, ficando frustrada e indignada ao questionar a proibição. Era normal se irritar, pois a Península Coreana pertencia à Coreia do Sul. Enquanto essas discussões intermináveis continuavam, o exército chinês avançava pouco a pouco. Eles estavam marchando rapidamente em direção a Pyongyang. O exército sul-coreano, para se preparar para qualquer eventualidade, declarou o DEFCON 3 para todas as suas tropas. O controle passou ao Comando Conjunto Futuro Coreia, Estados Unidos da América, e todas as saídas no país foram proibidas. Também, suprimentos nas bases foram classificados para evacuação, armazenamento ou destruição, e tropas ficaram prontas para sair a qualquer momento.
Desde a fundação da República da Coreia, o alerta só subiu ao nível 2 3 vezes. Incidente do Machado em Panmunjom, 1976. Incidente em Seul, 1979. E atentado no mausoléu de Aung San, 1983. E agora, com mais um caso adicionado, com a grande intervenção das forças chinesas na Península Coreana, até o momento, a península tem sido coberta por uma enorme nuvem negra. Esta foi a história do noticiário. Esta foi a história do noticiário. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Por assistir. Assistindo.